Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Mais 5 minutos, o recado diário da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, para que possamos refletir um pouco sobre algum tema que traga algum benefício para a nossa vida, para melhorarmos a nossa existência e daqueles que nos rodeiam. Hoje vamos trazer o conceito que muitos trazem sobre almas gêmeas, como sendo aquela união de pessoas que estão predestinadas a se encontrar numa existência, uma complementando a outra, uma sendo a cara metade da outra. Como será que a doutrina espírita entende essa questão dessas uniões? No Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar na questão 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? E os Espíritos dizem, não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. E nós vemos essa concórdia naquele casal de velhinhos que chega ao final da existência, um apoiando o outro, construíram uma vida de grandes alegrias, compartilharam momentos bons e também momentos infelizes, um ajudando o outro a se burilar, a amadurecer as suas almas. E isso é tão raro, não é, hoje em dia. E na questão seguinte, Kardec pergunta, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E os espíritos dizem, a expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. E é verdade. Nós fomos criados por Deus como princípio inteligente, individualizado, encarnamos num corpo físico e um dos principais atributos do espírito é o livre-arbítrio. Nós temos essa capacidade de escolher o que desejamos para a nossa vida, a direção que vamos tomar. Então, predestinar duas almas a se unirem fatalmente numa existência seria ferir esse livre-arbítrio. Seria tirar a possibilidade de escolha de cada um sobre o que fazer de suas vidas. E na questão 301, Kardec insiste, dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e seus instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, vemos que os espíritos nos orientam no sentido de que esse conceito de almas gêmeas, como predestinação de duas criaturas a se unirem de uma forma inexorável numa existência, sem a possibilidade de escolherem se é esse o caminho que querem para suas vidas, isso não existe. Isso seria ferir esse livre-arbítrio, que é um dos principais atributos do princípio inteligente individualizado. E é comum nós vermos as pessoas entenderem almas gêmeas dessa forma, como realmente a cara metade, aquele ser sem o qual a pessoa não consegue viver se não estiver a ele unido. Podemos até usar essa expressão quando vemos um casal em perfeita harmonia,
quando vemos duas pessoas que estão realmente desfrutando dessas afinidades, mas não como um conceito de predestinação e muito menos de ser um a metade do outro. Isso não existe, é um conceito um tanto até infantil, imaturo, que por vezes podemos encontrar em alguma literatura que se diz espírita, mas que de espírita não tem nada. Pode ser uma literatura espiritada, que é o termo que nós usamos quando algum livro deturpa os conceitos espíritas ou quando alguém se comporta de uma forma contrária aos ensinamentos espíritas. Então, todos nós temos vínculos e são fruto de existências anteriores. No mundo espiritual, nós planejamos a reencarnação futura e acabamos nos unindo para alguns resgates, para algumas combinações que foram feitas no sentido de um ajudar o outro. Podemos formar novos vínculos com espíritos com quem ainda não havíamos nos relacionado em existências anteriores. E tudo isso seguindo um planejamento que é feito com a ajuda dos mentores espirituais e que nesta existência nós vamos escolher se é isso que queremos e como vamos levar isso adiante. Então, o conceito de almas gêmeas é absolutamente contrário àquilo que os espíritos nos ensinam. Pode ser usado de uma forma, de uma brincadeira, de uma figuração, mas não com esse sentido de predestinação. Eu espero não ter desapontado aqueles que acham que vão encontrar a sua metade. Vão encontrar, sim, se já não encontraram, alguém com quem tem afinidades de pensamento, de sentimento, afinidades físicas, mas não desta forma de uma predestinação. Hoje, dia 21, nós vamos ter a palestra do Dr. Allan Arquette, na nossa Casa Espírita. Vai ser das 14 às 17. O tema é a arte nossa de cada dia. O Marcelo Arquette, seu filho, que toca e canta muito bem, vai estar lá também. Vamos ter um intervalinho para um café, para um lanche. E eu tenho certeza que todos que puderem estar lá vão desfrutar de momentos muito valiosos, com ensinamentos que vão proporcionar adquirirmos conhecimentos que vão nos ajudar na nossa vida de uma forma mais produtiva, mais criativa e mais feliz. Que vocês tenham um ótimo dia e amanhã estarei de volta com mais 5 minutos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Até amanhã.